Bom dia a todos, olá queridos alunos, eu sou o professor Raimundo Lustosa e estarei mais uma vez nesta videoaula tratando de um assunto tão relevante para a compreensão da história e também da sociedade contemporânea. É o capítulo 7 do livro de História, que trata aí do Iluminismo e a formação dos Estados Unidos. Num tempo há muito tempo, quando muitos andavam nas trevas, enfim alguém percebeu então que a resposta está na razão. São os iluministas e suas ideias, onde basta olhar, analisar pra se entender. E todo mundo pode pensar e iluminar as coisas com razão, deixando de lado a velha história da superstição. Antes dos iluministas todos achavam normal explicar quase todas as coisas com lendas, até que alguns perceberam que existia um porquê pra tudo nesse mundo acontecer. Agora posso pensar, agora eu posso ver, posso até explicar, te fazer entender. Quem foram os iluministas, mudando as ideias, dentro da política, filosofia, uma revolução, mostrando que a razão não é religião, é prestar atenção, é tirar conclusão do que é ou não, buscando sempre um sim ou não, mostrando que a razão não é religião, é prestar atenção, é tirar conclusão do que é ou não, buscando sempre um sim ou não. E muita coisa mudou com esses heróis do pensar. Lutaram por nosso direito maior de sempre poder questionar. Pois bem, além de Rousseau, nós tivemos aí Voltaire e também Montesquieu. Como essas ideias poderiam chegar na mentalidade de outras pessoas? Foi daí que surgiu a obra composta de 35 volumes, de 2.885 ilustrações, organizada aí pelo filósofo Denis Diderot e também pelo matemático Jean d'Alembert. Então a enciclopédia reuniu não apenas os escritos desses homens aí, mas tantos de outros dentro da ciência, da filosofia, que vão ajudar a corroborar o sentimento e as ideias iluministas no coração, né, daqueles que puderam ler a enciclopédia na época.
A enciclopédia ela foi concebida e elaborada para ser uma síntese do saber acumulado e, ao mesmo tempo, um poderoso instrumento de sua divulgação. Então, embora na época o número de leitores fosse proporcionalmente muito menor do que o de hoje, esta obra foi um sucesso de vendas. Os editores conseguiram uma fortuna. Com um investimento inicial de 70 mil libras, o lucro pôde ter chegado a 2,5 milhões de libras. Daí a enciclopédia não apenas gerou lucros, mas também compartilhou o conhecimento desses homens que foi fulminando paulatinamente com as bases do sistema político vigente, no caso absolutista, e também ajudando o progresso aí do protestantismo dentro do aspecto religioso. A relação entre o iluminismo e a economia. A revolução intelectual não foi apenas no âmbito cultural. Ela se deu também no sistema econômico, atacando aí o mercantilismo. Então, os primeiros a atacarem esse sistema econômico foram os fisiocratas. Para os fisiocratas, a única fonte de riqueza era a terra, e a agricultura era a principal atividade econômica para a geração de riqueza. François, ele foi o principal representante dos fisiocratas. Para ele, a lei mais importante do organismo econômico é justamente a lei da oferta e da procura. Para ele ainda, o Estado deveria restringir-se a incentivar o progresso e eliminar as regulamentações mercantilistas. Adam Smith, ele vai propor o liberalismo econômico, é considerado por muito como fundador da ciência econômica. Em sua obra A Riqueza das Nações, Smith diz que somente o trabalho cria riqueza e não o comércio, como preconizava aí o mercantilismo, e nem a agricultura, como era a bandeira dos fisiocratas. Para Adam Smith, era justamente o trabalho que gerava riqueza. Então, o valor do trabalho seria determinado pela lei da oferta e da procura e, além do mais, o mercado estaria sendo dirigido pela mão invisível. É justamente as leis do mercado que conduziria ao progresso sem que fosse necessária a mão pesada do Estado. A não intervenção do Estado e a livre concorrência entre indivíduos, empresas e nações constituem os dois postulados básicos do liberalismo econômico. Assista esse vídeo. Adam Smith nasceu em Kirkcaldy, perto de Edimburgo, na Escócia, em 1723, filho de um fiscal da alfândega e de sua segunda esposa, e viveu até os 67 anos. Conhecido como pai da economia moderna e o mais importante teórico do liberalismo econômico, graduou-se em humanidades aos 17 anos na Universidade de Glasgow, centro do iluminismo escocês, e pós-graduou-se em filosofia em Oxford, estabelecendo-se como conferencista de ética em Edimburgo. Aos 27 anos, de volta à Universidade de Glasgow, agora como professor, lecionou lógica e depois filosofia moral, isto é, teologia, ética, jurisprudência e economia política. Aos 35 anos, tornou-se reitor. No seu círculo de amizades, convivia tanto com James Watt, engenheiro escocês que viabilizou a máquina a vapor, propulsora da Revolução Industrial, como com David Hume, filósofo escocês, ou ainda com os experientes mercadores do comércio colonial, que o atualizavam sobre economia na prática. Em 1759, Smith publicou seu primeiro livro, A Teoria dos Sentimentos Morais, sobre a natureza humana, suas paixões, seu egoísmo. Para ele, os homens possuíam uma voz interior, com sentido moral, que os aconselhava sobre seus atos. Convidado a ser tutor do Duque de Buccleuch no ano de 1763, Smith levou-o a estudar em Toulouse, Genebra, Londres e Paris, onde conheceu os iluministas e suas ideias de liberdade, que inspirariam a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Depois de frequentar os cafés literários de Paris, onde os iluministas divulgavam suas teses, Smith retorna à sua cidadezinha, contaminado por Voltaire, que defendia todas as liberdades de pensamento, da imprensa, de religião e também liberdade da economia.
Por quase 10 anos, Smith investigou as causas e a natureza da riqueza dos países, origem do seu livro A Riqueza das Nações, que acabou publicado em 1776. Sua obra cumpriu o papel ideológico de respaldar o combate aos privilégios e restrições, que caracterizavam as políticas mercantilistas da monarquia de então. Enquanto os mercantilistas diziam que a riqueza de uma nação é o quanto de dinheiro ela possui, Smith retrucava que a verdadeira riqueza de uma nação vem do trabalho e do fluxo de mercadorias e serviços que ele produz. Smith dizia mais que a capacidade nacional de produzir se baseia em duas coisas. Uma, na divisão do trabalho em muitas pequenas tarefas feitas por especialistas, e duas, na acumulação do capital. Smith afirmava também que a riqueza não vinha só da herança, como pensavam os aristocratas, mas que podia ser produzida e não apenas pela agricultura, como acreditavam os proprietários rurais, porém por uma nova atividade, a recente indústria. Smith causou frisson com a sua tese de que o bom coração ou a simpatia do ser humano pelo bem-estar dos outros não eram assim tão altruístas. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à sua generosidade, mas ao seu amor próprio, pois nunca os comoveremos pelas nossas necessidades, mas pelas vantagens que eles podem obter. Ele afirmava que tudo funciona melhor em um ambiente onde o homem tem liberdade para empreender, movido por uma espécie de mão invisível que o empurra naturalmente ao lado certo. Mão invisível que os franceses chamavam de laissez-faire, traduzindo, deixa fazer. Se há um produto em abundância, o preço baixa, dizia Smith. Por outro lado, se um produto é raro e difícil de encontrar, o preço sobe e as pessoas se dispõem a pagá-lo. É aí que entra a mão invisível, apontando ao empresário o caminho onde investir para lucrar, ao mesmo tempo em que faz o bem. Vale dizer, só obterá lucro quem melhor servir a sociedade. Vencer a concorrência não requer apenas a venda pelo menor preço, mas também a criatividade, as invenções que aperfeiçoam os produtos, os serviços e as artes. Smith defendia a livre competição e a não interferência do Estado no mundo dos negócios. Ao Estado, ele dizia, cabe manter a ordem, proteger o patrimônio, construir obras de infraestrutura e cuidar da educação. Todo indivíduo está continuamente se esforçando para achar o emprego mais vantajoso para o capital que possa comandar. É sua própria vantagem, de fato, e não a da sociedade, que ele tem em vista. Mas o estudo de sua própria vantagem, naturalmente, ou melhor, necessariamente, leva-o a preferir aquele emprego que é mais vantajoso para a sociedade. Ao longo do século XX, o pensamento econômico teve duas correntes principais. O economista americano e prêmio Nobel Milton Friedman, que se posicionou a favor do laissez-faire e do livre mercado, e o economista britânico John Keynes, que defendeu o fim do laissez-faire e a intervenção do Estado na economia. Para Keynes, o altruísmo social através do Estado poderia se unir com os instintos do ganho individual da livre iniciativa, aperfeiçoando assim o capitalismo. Em março de 2007, Adam Smith saiu das prateleiras das bibliotecas e ganhou as ruas da Grã-Bretanha estampado nas cédulas de 20 libras. Como se vê, continua atual. Adam Smith e o liberalismo econômico. Gente, essas ideias que o iluminismo trouxe, elas vão abalando paulatinamente o imaginário da população e, consequentemente, também dos reis. É aí em que vai se estabelecer o que é chamado de despotismo esclarecido. Então, as ideias iluministas elas foram aplicadas por alguns monarcas absolutistas como estratégias de governo. Eram aqueles governos que queriam fazer a reforma, utilizando das ideias iluministas, mas não queriam deixar de serem monarcas absolutistas, daí o nome despotismo esclarecido. Então, esses monarcas esclarecidos
pretendiam modernizar, reformar e enriquecer seus domínios e ampliar seu poder, prestígio e também a sua fama. Frederico II, rei da Prússia, foi o déspota esclarecido de maior prestígio da época. Ele vai abolir as torturas aplicadas aos presos em seu país, criou escolas de ensino fundamental, incentivou as letras, as artes e as ciências, empreendeu a modernização de várias regiões da Prússia e dirigiu pessoalmente a reforma de Berlim, capital do país da época. Além de Frederico, temos aí José II da Áustria, que vai adotar a tolerância religiosa e implementou reformas visando a modernização de seu país. Catarina II da Rússia, ela mandou construir escolas, fundou hospitais, dirigiu a reforma da capital São Petersburgo e combateu a corrupção dos meios civis e religiosos. E Marquês de Pombal, que era ministro de Dom José I em Portugal, decretou aí a abolição da escravidão africana e também a fundação da imprensa régia. Ele vai expulsar os jesuítas aqui do Brasil, ou seja, das colônias portuguesas. A obra modernizadora de Pombal imprimiu novos rumos à cultura do Império Português. As relações entre a Inglaterra e as 13 colônias da América do Norte. Estudamos acerca do Iluminismo e o Iluminismo vai ter uma repercussão diretamente na independência dos Estados Unidos. As 13 colônias da América do Norte são justamente os Estados Unidos da atualidade. Então, desde o início da colonização, a Inglaterra ela não teve uma ação efetiva de domínio em suas colônias. As 13 colônias desenvolveram um sentimento de autonomia em relação à metrópole e hábitos de autogoverno. Somente a partir da segunda metade do século XVIII que o governo inglês mudou sua política colonial, passando a oprimir aí a colônia. Alguns fatores contribuíram para esta mudança. Primeiro, a concorrência em que os produtos norte-americanos faziam aos dos ingleses no mercado externo. E segundo, as guerras em que a Inglaterra se envolveu. Como você observa no mapa ao lado, algumas possessões do atual Estados Unidos pertencia à França, pertencia à Espanha e houve uma guerra entre a Inglaterra e essas nações para ampliação do seu território. Além do mais, houve uma outra guerra conhecida aí como Guerra dos 7 Anos, entre a Inglaterra e a França, e tudo isso teve custos, apesar da Inglaterra sair vitoriosa, mas ela teve uma despesa enorme. É justamente isso que vai justificar o processo que vai desencadear aí com a independência dos Estados Unidos. Para recuperar-se das enormes despesas com as guerras em que a Inglaterra se envolveu, ela baixou uma série de novas leis que eram desfavoráveis aos colonos. Primeiro, a lei do açúcar, elevando os impostos sobre o açúcar e derivados da cana, artigos de luxo, vinho e café importado pelos colonos. A Inglaterra começa aí a provocar a ira de seus colonos. A segunda lei, a lei do selo, ela determinava que todos os contratos, jornais, cartas e documentos públicos deveriam receber um selo real e o dinheiro arrecadado com a venda dos selos destinava-se à Inglaterra ou à coroa inglesa. E a lei do chá, o governo inglês concedeu à Companhia das Índias Orientais o monopólio da venda do chá para as 13 colônias. E além do mais, as conhecidas leis intoleráveis, que foi justamente depois da lei do chá, em que houve uma revolta em Boston, conhecida aí até como a festa do chá de Boston, em que navios foram incendiados em protesto à Inglaterra, e a Inglaterra reage a essas ações dos colonos. Então o governo inglês resolve aplicar as leis conhecidas aí pelos ingleses ou pelos colonos de leis intoleráveis. Então o governo inglês respondeu com várias leis que os norte-americanos chamaram de intoleráveis. Revoltados contra a política fiscal inglesa, alguns colonos lançaram bolas de neve contra o quartel inglês. Então, assustados, os soldados reagiram
matando 4 manifestantes. Esse episódio ficou conhecido aí como Massacre de Boston e foi amplamente utilizado pela propaganda a favor da independência. O movimento de independência é pautado justamente devido às leis intoleráveis, que vai estimular os colonos um forte sentimento contra a metrópole. Além do mais, foram criadas várias sociedades secretas que uniam os colonos em torno da ideia da independência. E, nesse contexto, os colonos organizaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774, que elaboraram aí uma petição dirigida ao rei protestando contra as medidas adotadas pela Inglaterra nas 13 colônias. Já o segundo Congresso de Filadélfia acabou optando pela separação entre a metrópole e a colônia. Então, o comando das tropas foi entregue a George Washington, um rico fazendeiro do sul. Uma comissão redigiu a Declaração de Independência, publicada em 4 de julho de 1776, a data que é comemorada a independência dos Estados Unidos, e seu principal autor foi Thomas Jefferson. O texto da declaração defendia a resistência à tirania, o direito à vida, a liberdade e a busca da felicidade, que eram direitos em que as ideias iluministas estavam fomentando desde a Idade Moderna. Temos aí imagem desses 2 ícones da independência dos Estados Unidos. A tradição política estadunidense vai eleger esses homens como pai ou como os pais da pátria, fundadores da nação, os grandes responsáveis pelo que os Estados Unidos são hoje. Eles foram representados das mais diversas formas, pinturas, ilustrações, gibis, entre outras figuras. Legalmente, os Estados Unidos já estavam independentes, já estava proclamada aí a independência dele. Mas para conquistá-la, os patriotas tiveram que travar uma guerra difícil entre 1775 e 1781. Em 1783, pelo Tratado de Paris ou Tratado de Versalhes, a Inglaterra reconheceu a independência das 13 colônias, a primeira independência ocorrida no continente americano. Nascia assim um novo país, os Estados Unidos da América. Os primeiros tempos dos Estados Unidos foram difíceis. Os constituintes encontravam-se divididos. Alguns, como Thomas Jefferson, defendiam uma maior autonomia dos estados. Outros, como George Washington, eram favoráveis a um governo central e forte. Na Constituição dos Estados Unidos, foi declarada aí uma república. O país se tornaria uma república presidencialista, ou seja, a coisa do povo, gerida por um presidente, e federalista, em outras palavras. Cada estado passou a ter autonomia para criar suas próprias leis, organizar suas forças militares e até mesmo pedir empréstimo no exterior. Isso aqui é um fator do federalismo. Ao governo federal cabia a responsabilidade pela política externa, pela defesa e pelo comércio exterior. Seguindo o modelo proposto por Alexander Hamilton e James Madison, os estadunidenses adotaram a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, que deveriam ser autônomos e harmônicos. O poder executivo seria exercido pelo presidente da República, eleito indiretamente nos Estados Unidos. Os eleitores de cada estado escolhem seus delegados, que por sua vez elegem o presidente da República. Já o poder legislativo, exercido pelo Congresso, composto aí da Câmara dos Representantes e do Senado. Para que os atos do Legislativo se transformem em lei, é necessária a assinatura do presidente, que possui poder de veto. Já o poder judiciário, no âmbito federal, é exercido pela Suprema Corte. Com apoio da maioria dos estados, George Washington foi eleito primeiro presidente dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos teve repercussão. Por exemplo, ela vai abalar o prestígio da Inglaterra, do rei da Inglaterra, e mostra que é possível valer aí da soberania popular para desfazer um governo tirânico. Provou também que é possível romper entre governantes e governados quando
os governantes não garantem aos governados seus direitos fundamentais, e para as colônias da América Espanhola e Portuguesa, os Estados Unidos serviram de inspiração e exemplo de sucesso de luta pela independência, gente. A independência, seguida da Constituição, ela não permitiu acesso à cidadania a todos os estadunidenses. Inicialmente, o grupo efetivamente beneficiado com a cidadania foi aquele que possuía certa renda, ou seja, apenas poucos privilegiados. Esse grupo era constituído de fazendeiros e comerciantes e passou a ter controle político do país. Para os povos indígenas, a independência traria prejuízos, pois suas terras passaram a ser atacadas por proprietários e comerciantes europeus. Os afro-americanos escravizados continuavam na mesma situação, ou seja, a escravidão vai persistir por quase 90 anos. As mulheres, por sua vez, permanecem excluídas do direito ao voto, só conquistando em 1920 após intensas lutas do movimento feminista. É importante considerar o caráter revolucionário da expressão "todos os homens foram criados iguais", pois foi a defesa desse princípio que moveu os movimentos pela conquista da cidadania que ocorreram em solo estadunidense daí em diante. Temos aqui a representação dos 3 grupos excluídos, no caso aí os indígenas, os negros e as mulheres. Para finalizar esse capítulo, temos 2 questões aqui. Primeira, o movimento filosófico denominado Iluminismo surgiu na Europa no século XVIII, baseando-se na crença absoluta da razão pela forma única de o homem alcançar a tão sonhada autonomia intelectual, o progresso material, o desenvolvimento das virtudes morais, bem como o aprofundamento do conhecimento científico. Ademais, os pensadores iluministas compartilhavam a ideia de que a razão humana alcançaria o homem a sublime condição de dominador absoluto da natureza. A partir das informações contidas no texto, é possível considerar que, letra A, os pensadores iluministas acreditavam no conhecimento religioso como forma de libertar o homem do pensamento mágico, mítico, ascendendo assim ao conhecimento científico. Os pensadores iluministas depositavam total confiança na capacidade da razão como forma de contraposição ao conhecimento advindo das concepções teocêntricas e do obscurantismo característico do senso comum. Letra C. A confiança depositada pelos iluministas no papel absoluto dos desejos e das vontades humanas surgiu como um contraponto à ditadura imposta pela razão humana. Como figura proeminente do iluminismo, o pensador francês Kant destacou-se como combatente do pensamento filosófico científico. E letra E. Os iluministas desacreditavam por completo do poder da razão para conduzir o homem à liberdade e à felicidade. Portanto, a letra correta é a letra B. Os pensadores iluministas depositavam total confiança na capacidade da razão como forma de contraposição ao conhecimento advindo das concepções teocêntricas e do obscurantismo característico do senso comum. Segunda questão, está na página 154, é a questão 6, que diz assim: a Declaração de Independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, em 4 de julho de 1776, da qual Thomas Jefferson foi relator, consagrou em seu texto o princípio do ou da, letra A, direito de reação à tirania inspirada em Locke, negação do contrato social nos termos expostos por Rousseau, separação da Igreja do Estado conforme o pensamento de Marble, letra D, ilustração monárquica defendida por Diderot, letra E, utilitarismo preconizado por Bentham, Mill e William James. A letra correta é a letra A, direito de reação à tirania inspirada em Locke.
mundo é igual, o povo mandar é legal. Cuidado com o tal de Voltaire. O John, o homem, é um papel em branco. Por isso estou lhe sendo franco. Sua mente vamos iluminar. Saiba que o Diderot resolveu inventar a enciclopédia pra organizar tudo aquilo que o homem consegue pensar. Eu sei que Montesquieu vai querer dividir o Estado em três pra poder controlar o modelo inglês quer implementar. Rousseau, na lei todo mundo é igual, o povo mandar é legal. Cuidado com o tal de Voltaire. O John, o homem, é um papel em branco. Por isso estou lhe sendo franco. Sua mente vamos iluminar. Saiba que o Diderot resolveu inventar a enciclopédia pra organizar tudo aquilo que o homem consegue pensar. Eu sei que o iluminismo vai provocar uma série de coisas que ainda vão rolar. Afinal, pra ciência só importa a razão. Eu sei que o iluminismo vai provocar uma série de coisas que ainda vão rolar. Afinal, pra ciência só importa a razão.